Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aos canais da Lubra, e a gente está com a nossa tour Alubra Porto Alegre 2022 acontecendo. Aqui do meu lado, nosso comercial Manuel Brandalize, tudo bom? Tudo bem, Augusto? Tudo certo. Que é quem organizou e organiza todo esse tour aqui. Nossa, é ele, porque a área é dele, o comercial é dele, os parceiros todos muito em função do conhecimento do que ele tem de mercado. E a gente está hoje entrevistando realmente uma construtora que é muito parceira, que é a Hive. Maurício, Guilherme, vocês estão bem? Tudo bem, tudo certo. Obrigado pelo convite. Guilherme, beleza pura? Tudo certo. Você conheceu a Hive e aí a gente vai entrar para vocês, apresentar para vocês a história deles, porque em muito pouco tempo é impressionante a escalada. Mas como que você chegou neles? Como que foi? Na verdade, a gente já tinha alguma obra no condomínio e aí eu vi a placa deles. E aí eu fiz contato e liguei. Aí eles, a gente já tem parceiros no momento e tal. Aí eu, tudo certo. Aí passou 1, 2 semanas, eu esperei, acho que passou 1 mês e meio, eu liguei de novo. Aí, quando que eu liguei de novo, ele falou, a gente tá com um problema ali com o pessoal que era o nosso fornecedor. Orça pra nós, sem compromisso. E aí foi que eu conheci eles. E aí, nisso, eu tinha marcado de uma apresentação lá com eles no escritório. E o Jaime, na época com quem eu falava, não pôde me receber. E aí foi com o Guilherme que eu consegui... Ou seja, eu acho que o destino ajudou a Lubra a chegar e resolver um problema de vocês num certo momento. E aí depois, quando começa a conhecer, ver produto, ver serviço, e ver atendimento, e ver tudo, aí as coisas vão se fortalecendo. Mas aí eu quero que vocês falem pra mim um pouco do nascimento da Hive, porque é uma história que aproveita um momento, né, importante que o planeta passa e de repente abre uma oportunidade pra vocês. A Hive ela começou em 2020, a gente já trabalhava com construção desde 2017. Você, Maurício, Eu sou engenheiro. E o Guilherme é arquiteto. Exatamente. Então, em 2020, com a pandemia, a gente viu que o pessoal estava migrando dos apartamentos para as casas e começou a aquecer o mercado. A gente começou com um investidor, que a gente fazia os projetos e ele construía, e esse investidor virou nosso sócio para construir casas de clientes que queriam mudar de apartamentos para casas. Então a gente começou assim, bem orgânico, natural, e foi crescendo também orgânico, natural. E a gente tá aí e continua seguindo assim. Mas eu quero saber o seguinte, Guilherme. Vocês dois, como que é essa trajetória dos dois? Como que é entre os dois juntos desde lá de... Ou entrou agora? Antes vocês já eram parceiros, não era? Como que é a história de ter um engenheiro e arquiteto junto? Eu já sou formado há mais tempo, né? Desde 2013, então eu já estou no mercado um pouco mais de tempo. E o Maurício, quando ele se formou em 2017... eu propus para ele começar a fazer os projetos complementares para mim. Então o Maurício não tinha muita experiência, mas correu atrás, começou a se especializar na área de estruturas, né? E começou a dar certo. A gente conseguiu... Vocês estavam já unidos então há um bom tempo. Então já tem uma sinergia forte entre vocês. Sim. E o engraçado é que a empresa ela começou na metade de 2020, que foi no meio da pandemia, né? Quando tava todo mundo parando, fechando, a gente iniciou a empresa. Então a gente foi totalmente na contramão do que estava acontecendo no mundo, na verdade, né? O mercado de construção e tudo mais, ele teve um boom muito grande, né, nesse período. Até a gente brinca na Lubra, né? Nosso CEO, o Thelma, ele fala, olha, vocês não esquecem o resultado de 2021, 2020, porque a procura pelo investimento seguro, pelas reformas, pelas casas, foi muito grande. Então, obviamente, o resultado comercial foi muito expressivo para alguns segmentos, assim como foi para o pessoal da internet, do digital e por aí vai. E aí eu quero que vocês comentem com a gente a estrutura da Hive, porque vocês oferecem o serviço completo. A pessoa contrata aqui, arquiteto, engenheiro, equipe, time, entra na casa e acabou. Faz design de interior também ou não? Aí já é uma coisa que eu não sei. A gente trabalha com o projeto e com a execução também. O cliente pode vir fazer só o projeto e construir com
outra equipe, né, outra empresa, ou vir com um projeto já pronto, que já aconteceu muitas vezes, e a gente só construir. Uma coisa ou outra. Os dois unidos. Conforme eles querem, né? Eles estão pagando, eles que definem com a gente. E daí o Guilherme também faz a parte de interiores, a gente faz um pacote completo, às vezes fica mais vantajoso pelo custo, né? A gente consegue... E o entendimento já de tudo, né? De uma vez só já consegue visualizar tudo. A gente já conhece o cliente ao longo de 15 meses, 12, 15 meses, ele constrói. Então o projeto de interiores a gente já sabe o que ele gosta mais e tal, né? Materiais, assim. Me diga uma coisa, como que é pra vocês aqui? A gente tá falando que nossa atuação com eles é muito forte em condomínios residenciais, mas também entra em outras áreas. Mas me fala um pouquinho dessa atuação, porque os condomínios aqui... Eu sou de São Paulo, né, gente? Então conheço muito a região por conta da Lubra, do que a gente tem de reuniões e que eu venho e zanzo, mas vou descobrindo aos pouquinhos o universo de vocês. Me fala um pouco essa vida de arquitetura e de construção em Porto Alegre. Eu acho que o pessoal aqui em Porto Alegre está agora dando mais valor ao serviço do arquiteto e do engenheiro. Porque antigamente o pessoal fazia as coisas muito por conta, ia fazer uma decoração e ia direto numa loja de imóveis. Hoje não, hoje eles estão entendendo a importância do arquiteto, entendendo o que realmente a gente faz, que é projetar espaços, ergonomia, o que vai ser realmente necessário para o dia a dia daquela família. Viver bem, Sim. E casas também, né? Aqui em Porto Alegre a gente não tem muito espaço para crescer. Então os condomínios estão indo para zonas mais rurais. Ao redor. E as pessoas estão mais exigentes assim, no padrão de construir, do que eles querem, do que eles precisam. Em termos de design, porque... em São Paulo, Campinas, eu sei que a gente segue uma tendência meio mundial, mas eu vejo aqui nos condomínios, por onde a gente caminha, eu vejo uma diferença muito grande de desenho mesmo. Às vezes a gente tem as modas, né? O cubo, é o cubismo aqui, agora é o teto, é o Y, é o não sei o quê. Mas aqui eu percebo que o pessoal brinca muito. Como que é esse dom de vocês? Existe uma coisa muito já... Assim, nós somos conhecidos por esse estilo, ou vocês conseguem brincar e atender a diversidade dos pedidos imaginários que vêm? Isso é uma coisa que os clientes geralmente comentam, que olhando no nosso site, eles não conseguem ver uma semelhança entre os projetos. Os projetos são bem diversificados, bem variados, porque eu acho que cada cliente tem um gosto, um padrão diferente. Então não adianta tu querer botar a tua cara. Claro, tu tem que dar a tua cara para o projeto. Pincelada tua. Sim, mas não tem que ser conforme tu quer, tem que ser de acordo com o que o cliente precisa, né? Então a gente tenta fazer uma mescla entre os dois e criar uma identidade para aquela casa. E os projetos acabam sendo totalmente diferentes. E aí agora a grande pergunta, engenheiro com arquiteto, porque tem aquela história, né? Tu arquiteto, tu não teve competência para ser engenheiro, e aí aquela outra história vira assim, né? Como tem em todos os lados. Como que é? Você entra na área dele, não entra, ele entra na tua, não entra. Como que é vocês dois juntos? Eu dou pitaco na área dele. A gente tem bastante discussão, assim, saudável, né, no escritório. Mas a gente conversa bastante na elaboração dos projetos para ver se é viável fazer alguma... A loucura, né, que eles desenham. A loucura que eles querem. E se o custo também, porque todos os clientes chegam querendo o mínimo custo, né? Então a gente vê se, por exemplo, um elemento que é puramente arquitetônico, vê se o custo é muito alto e tal. A mesma coisa de estrutura, se a gente consegue diminuir um pouco o valor da estrutura. Então a gente conversa bastante, mas o Guilherme, ele começou na engenharia, daí trocou para arquitetura. Ah, entendi. Então ele tem um pé Então ali, ele sabe também alguma coisinha. Ele tem um pé firme ali para segurar a onda. Sabe que não é fácil ser... E essa troca, ela facilita muito o trabalho, né? A gente evita retrabalho, tendo esse... Não precisa o projeto ir e voltar várias vezes para ajustar, porque a gente já tem essa coisa desde o início, né? Essa conversa desde o início. Eu acho isso super importante, porque desde o projeto hidráulico, elétrico, aquilo, tá tudo ali. Então a cada dia mais a gente quer tranquilidade, quer conforto, quer segurança. E quando você investe seu dinheiro, não dá para você errar muito, né? Porque depois, para consertar um estrago, é complicado. Então, quando você tem uma equipe assim completa, é show de bola. No caso, com a Hive, já são quantas obras entregues? A gente tem 2 obras entregues já e tem mais uma aí que tá na fase de construção. Tá. As duas são PVC, são alumínio, como que é? Na verdade, uma é só alumínio e a outra a gente fez uma mescla, que nem o Guilherme falou, que tem clientes
que é uma coisa um pouco específica, um pouco diferente. Ali a gente fez uma parte dela, a parte de baixo toda em alumínio e a parte de cima toda em PVC. E para finalizar um pouco esse nosso bate-papo, quero entender de vocês esse olhar para as esquadrias. Quando eu falo esquadrias, gente, eu não estou falando de perfil de PVC nem de alumínio, eu estou falando de toda a composição da tecnologia dos vidros, hoje os grandes vãos, a área gourmet, a iluminação, a ventilação, enfim. Ela é um elemento estético de design muito importante, porque as paredes vêm caindo no mundo, né? Só aqui as paredes vêm caindo e o vidro vem. Hoje, se você olha um prédio comercial, anda nas grandes capitais, você já não vai ver um prédio de concreto, é tudo vidro, é tudo esquadria, é caixilho. E aí eu queria que vocês me falassem um pouco da visão de vocês com relação a esse elemento no projeto de vocês. A esquadria pra gente ela é muito importante porque ela traz a luminosidade, traz conforto, né? Ela abre os ambientes, então tu não fica fechado dentro ali de uma caixa, né? Então a gente sempre procura uma esquadria que tenha uma robustez, uma solidez, assim, não seja uma esquadria qualquer. Frágil, né? Isso, e que ela seja bonita esteticamente e a qualidade dela, né? Então a gente achou o Emanuel, a gente testou o alumínio, a gente testou o PVC, gostou bastante do produto e tal, do funcionamento delas. E para nós, assim, uma das partes mais importantes da casa é a questão de esquadria, de vedações. Eu acho que a esquadria, hoje em dia, ela tá bem importante, tanto que ela já é um ponto de discussão no início do projeto. Sim. Questão de cor, porque a estética conta muito pro cliente, né? Então até essa ideia de a gente mesclar o alumínio com o PVC foi exatamente por causa disso. O cliente ele queria um PVC, uma esquadria preta, mas também queria reduzir custo. Então a gente conversou com o Emanuel para ver o que poderia ser feito e ele nos sugeriu essa ideia de mesclar esses dois materiais, porque olhando a casa agora, tu não consegue diferenciar um e outro. Tudo esquadria preta, sim. Mas eles colocaram PVC onde? Na parte dos quartos? Alguma coisa assim por causa de acústico? Eles queriam uma vedação melhor, uma questão acústica melhor, né? E a parte social ficou com o PVC, com o alumínio. Guilherme, quero agradecer vocês pelo tempo, pela entrevista, desejar muito sucesso para a Hive. A Lubra está aqui, sempre à disposição. Estamos formando e criando histórias muito bacanas, que já vem fazendo aí temos alguns cases de sucesso. Então isso para nós é muito bacana, importante. E é isso, gente. Acompanhe os nossos canais, porque nesse nosso tour por Porto Alegre, vocês vão acompanhar muita gente boa, desde empresas, arquitetos, engenheiros e designers e por aí afora. Eu tenho certeza, nós vamos ser um grande guia, uma grande referência para você que precisa de uma empresa ou de um profissional no segmento, tá bom? Ficamos por aqui, voltamos em breve com muito mais.